Olá, estamos aqui para mais uma aula, cujo tema de hoje é hidrosfera. O que seria a hidrosfera, então? Hidrosfera é a camada de água do nosso planeta Terra. Essa camada, ela engloba todos os tipos de águas presentes aqui em nosso planeta. Os oceanos, os rios, mares, lagos, lagoas, as águas das geleiras e mesmo a água presente aqui em nossa atmosfera. Ela é uma camada descontínua, como a gente pode perceber. E ela existe em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Os ambientes aquáticos e todos os organismos que habitam as águas também fazem parte dessa hidrosfera, o que significa dizer que a biosfera está relacionada com essa camada. Hidrografia, então, é uma parte da geografia que fica por conta de estudar toda a água presente no nosso planeta. E a hidrografia do Brasil, ela é muito extensa, diversificada, sendo uma das mais ricas do mundo. Bom, e qual seria então a importância desta camada, né, da hidrosfera? Qual seria a importância dela para nós, para todos os seres vivos e para o planeta? Tá? A vida na Terra, ela só é possível graças à presença de água líquida. Essa característica, então, diferencia o nosso planeta de todos os outros do sistema solar. E ele, então, é conhecido como planeta azul, tamanha abundância da água. Um pouco mais de 70% do nosso planeta, então, é constituído por água. Só que nós temos um problema. O maior reservatório de água do nosso planeta, então, são as águas oceânicas. Cerca de 97% estão nos oceanos, ou seja, água salgada. Os outros 3% é que se dividem nessa água que a gente chama de água doce. Bom, e como então essa água está distribuída pelo nosso planeta? Você pode observar nesse esquema que 97,5% da água existente no planeta se encontra onde? Nos mares e oceanos. É uma água então salgada, ela não é própria para o nosso consumo. Em torno de 2,5% que a gente pode dizer que é água doce. E observa aí, por favor, que desses 2,5%, 77,2% estão nas geleiras e calotas polares, ou seja, nós não temos acesso a essa água para o nosso consumo. 22,4% está no subsolo. É um jeito mais difícil, de retirar essa água, que são os lençóis freáticos. 0,36%, uma pequena parte, estão em rios e lagos, nos pântanos, que é onde a gente consegue consumir melhor, e 0,04% na atmosfera. Então perceba, que a água disponível para a gente, para o nosso consumo, é uma quantidade muito pequena, ok? Então, essa nossa água, ela não é assim um recurso tão disponível ao nosso consumo e inesgotável como a gente pode assim achar que seja, Já que tem muita água, pensar que ela é inesgotável? Não, 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 não. Tá? Portanto, saber usar esses recursos hídricos, evitando desperdício, evitando poluição, sua contaminação, é fundamental, então, para a gente preservar esse recurso tão importante para nós. Certinho? Bom, então vamos aprofundar agora esse nosso estudo. Bom, então agora nós vamos falar da importância da água. A importância da água do planeta é de tamanha proporção, posto que ela é um elemento essencial à sobrevivência dos animais, dos vegetais, de todos os seres vivos aqui em nosso planeta. E, além disso, ela faz parte de inúmeras atividades humanas, desde indústria, comércio, agricultura. Então, são vários setores que demandam água. A falta de água é uma ameaça para a gente, uma vez que ela é fonte de vida. Estamos tão habituados
com a presença de água no nosso dia a dia, que nós só damos conta de sua importância quando ela nos faz falta, quando corta a água, por exemplo, para algum reparo, né? Mas isso precisa mudar. Preservar, então, esses recursos hídricos, como eu já disse, é preservar a nossa existência. Para se ter uma ideia, gente, a maior parte das nossas células é constituída por água. Por isso, ingerir água para nós, seres vivos, é uma necessidade do nosso corpo, ok? Então, nós vamos agora falar da importância da água em vários momentos da nossa existência, da nossa sociedade. Então, vamos pensar em termos de planeta, tá? A água ela está relacionada não só com o surgimento da vida na Terra, mas também com a sua evolução, ok? Quando o nosso planeta é visto, então, do espaço, o que sobressalta é a vista azul, pela enorme quantidade de água que aqui existe. Só que, como nós já falamos, a maior parte dessa água não é disponível para o nosso consumo, ok? Agora, então, vamos comentar um pouquinho a respeito do ciclo da água. Queria, então, que vocês observassem o ciclo da água. Nós temos aqui a evapotranspiração, ou seja, a evaporação da água, tanto das superfícies, né, rios, mares, lagos, oceanos, e também uma evaporação através de transpiração dos seres. Esse vapor de água vai para a atmosfera, ele vai ser armazenado então na forma de nuvens, porque ele se condensa, né, em gotículas minúsculas, formam a nuvem, e depois então vai acontecer a chuva, a precipitação. Essa precipitação então, ela vai para alguns lugares, tanto pode ser armazenada nas geleiras, como pode cair e escoar na superfície da terra e cair para os rios e oceanos ou então para os lençóis freáticos. Então esse é o que a gente conhece como ciclo da água. A outra importância que nós podemos pensar da água é em se tratando de seres vivos. Ora, a água ela é fonte de vida, como eu já disse, para os seres vivos. Por isso, nas expedições para outros planetas, a água é um dos primeiros recursos procurados, pois ela pode ser um indicador da existência de vida. Na Terra, se nós formos pensar, existem vários ecossistemas diferentes. Com isso, geram diferentes formas de vida que são dependentes sempre, gente, da água. Não tem nenhum ser vivo que não dependa da água. A água ela está presente, então, em grande quantidade nos mais diversos ambientes, nos mais diversos seres existentes no meio ambiente. Ou seja, tem que estar muito claro para a gente que a água ela é um bem comum. E se a gente observar os alimentos, né? A maior parte dos alimentos, então, não são suculentos, eles contêm água também. Nós podemos, então, fazer uma síntese de tudo isso que foi falado, né? Por que ela é importante, então, para os seres vivos? Ela vai permitir a sobrevivência dos seres vivos, ela vai equilibrar e conservar a biodiversidade e ainda regular o clima do planeta. Agora, vamos falar da importância da água para nós, seres humanos. Os seres humanos utilizam a água não só para beber, mas também para realizar uma série de atividades, certo? Que nós vamos citar aqui agora as principais. Vamos observar um pouquinho. Então, por que ela é tão importante assim para os seres humanos? Bom, vamos pensar em termos de agricultura, né? A maior parte da água é utilizada na agricultura. A irrigação das plantações é indispensável para a produção de alimentos, para suprir as necessidades da população. Vamos falar da indústria, então. A água é utilizada nos processos industriais, incorporada nos produtos e na limpeza do espaço. Então, nós temos muita água aí armazenada nos produtos fabricados industrialmente, tanto no próprio produto, vamos pensar em refrigerante, cerveja, olha a quantidade de água que está engarrafada ali no meio da cerveja e do refrigerante, né? Como também usada
durante o processo, lavagem de equipamentos, limpeza dos espaços. E vamos falar do consumo, né? A água é essencial para a gente, então não só para a gente tomar, mas para limpeza, para higiene, para cozimento dos alimentos. Então a água ela é de extrema importância nesses setores. Vamos então falar sobre a importância da água em nosso corpo, importância da água no corpo humano. Ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, porque ela desempenha diversas funções. Tá? Vamos citar aqui agora algumas dessas principais funções. Será que a água é importante para você? Lógico que sim, não é verdade? Bom, sintetizando tudo, então, o que nós podemos dizer? A água é importante para a produção de energia, ou seja, as nossas células elas precisam de água para realizar as suas funções. Pouca água faz as células trabalharem menos. Para o transporte, no corpo a água atua como solvente, transportando diferentes substâncias para as células, como minerais, nutrientes e vitaminas. Sim, ela é importante também para a limpeza do nosso organismo. Ela é responsável pela desintoxicação do nosso organismo, ao levar as toxinas, né, para os rins e eliminá-los através da urina, cuja composição dessa urina é 95% de água. Olha a importância, né? Regulação da temperatura, sim. A água regula a temperatura do nosso corpo, pois compõe o suor. E ainda podemos citar a regulação do intestino. A água ela é necessária para evitar que os resíduos dos alimentos, aquilo que o nosso corpo não absorve, solidifique. Então, olha que importância a água tem para todo o processo que ocorre aí dentro do nosso organismo, todo o nosso metabolismo. Estima-se, moçada, que 60% do nosso corpo é constituído por água. Então, vocês já devem ter ouvido falar da importância de se ingerir pelo menos 2 litros de água diariamente, não já? Então, faça isso! Agora vamos falar então da composição química da nossa água. A água ela é formada por 2 elementos químicos distintos, o hidrogênio e o oxigênio. Numa seguinte combinação, são 2 elementos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, como vocês podem ver aqui. Então, olha como eu falei para vocês, né? A água, então, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A gente brinca que é o Miquem, a molécula de água. Certinho? Bom, eu já citei no começo da aula a respeito dos estados físicos da nossa água. Então, como nós podemos observar aqui os estados físicos da água? Então, como eu disse no começo da nossa aula, a água ela existe nos estados sólido, líquido e gasoso. O que diferencia um estado do outro? É justamente como essas moléculas estão agrupadas. No estado sólido, elas estão extremamente unidas, chega a estar assim rígida, né? Já no estado líquido, elas estão muito próximas, mas elas não estão assim muito rígidas. A gente pode comparar, imagina um show lotado com pessoas ali bem espremidinhas umas nas outras, mas a gente ainda consegue um certo movimento, ok? E no estado gasoso, as moléculas estão extremamente distantes umas das outras. Bom, e agora então nós podemos observar aqui um esquema que eu coloquei pra gente a respeito das mudanças de estado físico. Se nós promovermos mudança de temperatura e pressão também, mas nós vamos enfatizar a temperatura. Se nós aumentarmos a temperatura ou diminuirmos a temperatura, nós conseguimos promover a conversão de um estado físico no outro. Então, observe aqui, se a gente aumentar a temperatura partindo do estado sólido, o que pode acontecer? Obviamente, ele derreter esse gelo. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Continuando a aquecer essa substância,
nós conseguimos então promover a vaporização, que é o quê? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E essa vaporização, ela pode ocorrer de 3 formas. Evaporação, por exemplo, quando a gente coloca uma roupa, no varal, então a água muda de estado lentamente. Ebulição, quando você leva ao fogo e ela ferve, fica formando bolhas ali pulando na panela. Ou então a calefação. Imagina uma chapa quente que você joga água e faz tsh, certo? Essas são as 3 formas de vaporização. E nós temos ainda, observe aqui, uma mudança direta do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Com a água isso não ocorre, mas nós temos algumas substâncias que nós conseguimos perceber essa sublimação. Por exemplo, a naftalina. Okay? Então, todas essas mudanças de estado que eu citei, a gente precisa o quê? De aumentar a temperatura. Agora, partindo do estado gasoso, se começamos a diminuir a temperatura, o que nós vamos conseguir fazer? Do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de liquefação, ok? Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Então, vamos pegar a água e fabricar gelo, solidificação. E nós temos também, direto do estado gasoso para o sólido, que a gente chama também de sublimação. Ok? Então, todas essas mudanças que eu citei agora precisam de diminuição da temperatura. Chegamos agora, então, às propriedades da água. Se você pegar, por exemplo, esse copo d'água aqui, vou tomar um pouquinho, você aceita? Que delícia! Então, você observa, olha, a água, ela não tem cor, então ela é incolor. A água não tem cheiro, então ela é inodora. E ela não tem gosto, ou seja, tem gosto de água, né? Então, ela é insípida, ok? Outra propriedade que a gente pode citar da água é a questão da ebulição. Se nós estivermos ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Nós já vimos logo atrás, né, a respeito das mudanças de estado físico. Então, que a ebulição, ela é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ok? E ela é uma propriedade específica da substância água. Uma outra propriedade é a fusão, que nós já vimos que é a passagem de quê? Do estado físico sólido para o estado físico líquido. Então, uma vez que nós tiramos esse gelinho aqui do congelador, o que vai acontecer? A gente pode observar que ele começou a derreter. E isso, se nós viermos com o termômetro aqui ao nível do mar, tá? Esse gelo derrete, então, na verdade, o termo correto é se funde a 0 graus Celsius. Ok? Bom, vocês podem olhar aqui, por favor, que nós vamos falar de outras propriedades. Então, a outra propriedade da água é ser um solvente universal, ela ser capaz de dissolver inúmeras substâncias. Tensão superficial. Essa experiência é bem legal, vocês podem fazer em casa. Agora, cuidado aí que nós vamos trabalhar com agulhas, tá? Coloca a água, pode ser da própria torneira, no recipiente. E dentro desse, vamos colocar agora agulhas. Cuidado aí com essas agulhas, tá? Coloquem devagar, de forma que elas fiquem flutuando na superfície. Eu vou chamar isso, então, de tensão superficial. Na realidade, essa superfície da água aqui em contato com o ar atmosférico, ela forma uma pele, tá? Essa pele é uma pele elástica, porque as moléculas da água, elas ficam aderidas, ficam juntinhas umas das outras, formando essa pelezinha aí, tá? Ela é como se fosse uma pele elástica. A pressão da água, tá? Vocês podem fazer em casa também, uma garrafa PET. Eu vou pegar uma agulha da experiência anterior e vou fazer 3 furinhos na garrafa PET. Faço um furo e coloco um palitinho de dente, outro furo, outro palitinho, outro furo e outro palitinho.
vou colocar água. Nesse caso aqui foi colocado água com corante, mas não há necessidade do corante. Então, acima eu tenho a pressão, eu tenho uma coluna aqui, ó, de ar atmosférico, fazendo pressão, né, contra isso aí em direção ao centro da Terra, por causa da gravidade. Eu ainda tenho aqui a coluna de água. Se eu deixar tampado e tirar esses palitinhos, a água vai pingar, não vai haver pressão. Então, quando eu tiro a tampinha da garrafa e os palitinhos, eu vou ver o seguinte: a camada de ar atmosférico mais a quantidade de água vai fazer uma pressão no fundo. Então, eu vou dizer o seguinte: com o aumento da profundidade, eu vou ter uma maior pressão, isso no líquido. Então, por isso que o jato que eu tenho aqui, ele é mais forte em relação a esse, em relação a esse aqui. Esse aqui é fraquinho, olha só. E esses aqui são mais fortes, por causa da pressão. Então, quanto mais fundo for, maior é a pressão. Empuxo. A água empurra o objeto para cima, diminuindo seu peso. Agora, olha só, estou trabalhando com peso, porque eu tenho, além da massa, eu tenho uma força que está atuando sobre essa massa. Então, essa força é chamada de empuxo. Quando um objeto está na água, há duas forças atuando: o peso, que empurra o objeto em direção ao centro da Terra, e o empuxo, que empurra o objeto em direção à superfície. Olha só. Então agora chegou a vez da ETA. O que é uma ETA? Você já foi a uma ETA? Isso mesmo, é uma estação de tratamento de água. O que a gente não sabe é o caminho que a água percorre, então, até chegar à nossa casa. Quem já foi uma ETA já sabe, mas quem não foi, vamos comentar aqui nesse momento. Então, para que a gente tenha uma água de qualidade para o nosso consumo, é necessário, então, que ela passe por uma série de processos, atendendo, então, as normas, né, ambientais aí em vigor, para que ela tenha, então, a potabilidade, né? Ou seja, ela tenha todos os parâmetros que a tornem potável, que é uma água própria, então, para o nosso consumo. Esse tratamento, então, ele é necessário porque hoje em dia, devido a toda essa poluição causada por N fontes, né, onde sempre o homem está por trás, a gente não tem uma garantia de se tomar uma água de boa qualidade direto da fonte, ou de um rio, de um lago. Então, isso a gente não deve fazer. Então, agora eu queria que vocês acompanhassem aqui para vocês verem como é o funcionamento, então, de uma ETA, ok? Essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira.
Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares. Na cloração, a adição de cloro serve para matar o teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento. Fluoretação. O flúor é adicionado à água para prevenir cáries. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, também conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, e agora vem a poluição da água. A poluição da água, então, ela é o quê? Ela é o resultado das alterações da qualidade da água. E essas alterações, então, vai tornar essa água imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. E mesmo o consumo de uma água que esteja poluída causa sérios danos à nossa saúde, ok? Como suas propriedades, então, são alteradas, elas vão trazer, como eu disse, tanto prejuízo para o ambiente como para o homem. E quais são as causas? Infelizmente, gente, o principal responsável pela poluição da água são ações humanas. É muito triste falar isso, não é verdade? Então, dentre essas ações, a gente percebe ações agrícolas, domésticas e industriais. Então, vamos comentar um pouquinho de cada uma dessas ações. Olha que imagens mais chocantes, A forma como o homem, então, vem poluindo a nossa água. Quer seja despejando esgotos domésticos, derramamentos de petróleo por navio, jogando lixo. Então, assim, vai muito da consciência de cada um para evitar esse prejuízo a esse bem tão
maravilhoso que nós temos em nosso planeta. Então, gente, toda essa poluição da água, ela também vem atrelada, como a gente disse, a alterações tanto ambientais quanto alterações na própria saúde nossa. Dentre eles, ou dentre essas alterações em nossa saúde, nós temos aí as doenças de veiculação hídrica, né? Doenças que nós vamos adquirir através do consumo dessas águas então poluídas ou contaminadas. Falar das doenças daria-se uma aula inteira, né, de uns 50 minutos só para a gente comentar das doenças. Chegou a vez então do desperdício de água. Você desperdiça água em sua casa? Eu tenho certeza que não. E se você vê alguém desperdiçando, faz favor de puxar a orelha, não é mesmo? Esse bem tão precioso. Então, olha só, o desperdício de água, ele tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais que o mundo está enfrentando nessas últimas décadas. Por isso, gente, que a preservação, bem como o uso racional dessa água, é um dos assuntos mais recorrentes desse século, né? Visto que os impactos ambientais que o planeta vem sofrendo estão sendo muito intensos. Então, o desperdício de água, ele é derivado de quê? Ele é derivado do mau uso desse recurso e do consumo que a gente está vendo, uma demanda muito grande em todos os setores, né? Setor industrial usa muito água, setor comercial, as residências, né? Como nós usamos água e às vezes de forma errada. E agrícola é um setor que mais utiliza essa água, certo? Agora, a gente não pode deixar esse desperdício dominar o mundo, concorda comigo? Mas então como evitar esse desperdício, gente? Para evitar o desperdício, é importante o quê? Que nós tenhamos consciência ambiental. Isso é o primeiro passo, tá? De modo, então, que ações educativas dentro de escolas, dentro do trabalho, dentro de comunidade, elas têm sido cada vez mais desenvolvidas. E você também deve fazer parte, né, dessas ações aí, começando pela tua casa. Tá? Essas pequenas ações, então, cotidianas, elas podem evitar, então, o desperdício desse bem tão precioso. Vamos, então, a algumas dicas? No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Bom, meus amores, então chegamos ao fim dessa aula bastante longa a respeito, então, da água, esse bem tão precioso. Espero que você tenha aproveitado bastante, tá? E que a partir de hoje você tenha então essa consciência ambiental com esse nosso bem tão precioso que é a nossa água. Certinho? Grande abraço e um beijo no seu coração.